A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para sermos igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Então, se você quer que o Senhor fale ao seu coração nesta madrugada, quer aumentar a sua fé, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estou aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então, deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. São 3 informações que não trazem risco nenhum para a sua segurança, mas demonstra para nós que você quer participar, quer interagir. Pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, estamos dando continuidade às igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então vamos dar a ministração de uma oração, pois com essas nossas atitudes nós damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo ao se juntar conosco, para que vocês venham ter muita fé também para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja o transbordar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir,
compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. A Karina de Rondônia, seja muito bem-vinda, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano de só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. A Cauane Monteiro, do Paraná, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou interagindo conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, seu município e o seu estado. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Gratidão, Senhor. Escolham o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live o Senhor possa falar ao seu coração através das Escrituras da Bíblia Sagrada, pois aqui é focado somente em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 que a gente interage com vocês nos comentários. Primeiro, o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os primeiros rebanhos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, livro de Apocalipse, que possui 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que possui 22 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para aumentar a nossa fé. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Apocalipse, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Apocalipse, capítulo 5, para a sua meditação. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva e você pode voltar para anotar e examinar cada versículo das Escrituras Sagradas que nós apresentamos em todas as nossas mensagens, como também para que você compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, assim como as orações do livro de Salmos, elas são numeradas e são apenas introduções. As orações duram no mínimo 1 hora. E se você quiser continuar recebendo oração, mesmo após o término da live, basta se inscrever ou nos seguir em nossas redes sociais, nossas igrejas virtuais, para mais uma glória sem Deus. A Karina é de Rondônia, Espigão, Rondônia. Seja muito bem-vinda novamente, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas abundâncias de bênçãos e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada corpo, alma, espírito e coração,
dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação em cada ambiente onde essa live alcançar, em que encontrar um bendito amado do Pai, que receba a tua palavra com alegria e se ajunte conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Apocalipse é uma revelação muito importante, porque aqui nós vemos a numerologia, cada um número tendo um significado nas escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós também vemos algo muitíssimo importante, que é aquilo que está por vir. O mundo que nos espera além desse que está aqui, em que nós estamos convivendo. E nós vemos aqueles que estão revestidos da glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então é importante que já neste tempo, já neste momento, já nesse presente, a gente busque sempre viver como se já estivéssemos lá em cima, não tentando continuar nos agarrando a essa vida, a essa terra. Não estou dizendo para ninguém se desviver aqui não, gente. O ponto é necessário que a nossa vida esteja através do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É Ele que é a nossa vida. Então, por Ele, nós devemos permanecer nesse mundo, produzindo abundâncias de frutos, para que quando chegarmos diante dEle, todos esses que já estão lá junto com Ele, o Senhor possa olhar para nós e se orgulhar, falar verdadeiramente: esse é um filho bendito, um que eu dei a oportunidade e Ele não desperdiçou, um que honrou o meu nome naquela terra, um que foi usado como um vaso, um canal, um caminho, instrumento do Senhor. E há diversas formas de você ser usado pelo nosso Senhor. Não precisa fazer assim como eu, chegar de frente na internet. Você compartilhando mensagens que são verdadeiramente a palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, já é uma forma de você evangelizar, de você espalhar o evangelho do Senhor. Podem examinar nossas 12 igrejas virtuais, e ministérios e canais parceiros também. As mensagens são orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, que é aquilo que todos nós precisamos. Porque para termos fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, e para agradarmos ao Senhor, tendo não só fé, mas tendo muita fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós recebemos a boa semente e começamos a espalhar, a divulgar, a semear
O Senhor vai nos recompensar já nessa vida, mas o principal, o mundo por vir, a salvação, a vida eterna livre. Pois lá em Apocalipse capítulo 3, ele deixa claro, aquele que perseverar fiel até o fim, receberá a coroa de glória. E aqui na coroa da vida, e aqui nós vemos os 24 anciãos ali, os 24 adoradores, nós temos a igreja virtual com base também nessa passagem das Escrituras Sagradas, @avivamento24AD, para que a gente veja como que é necessário, em todas as áreas e setores de nossas vidas, estarmos interagindo com a palavra do Senhor nosso Deus, colocando a palavra do Senhor como em Salmo 119, versículo 105, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que, enquanto nós usarmos a luz da palavra do Senhor nessa vida, na porvir, nós seremos iluminados pela gloriosa majestade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que cobre os céus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. A Delza Martins da Bahia, seja muito bem-vinda, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Interajam conosco a partir de 1h12 da madrugada. E o livro é o livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. O livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, de Apocalipse 4 para 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, 2 Samuel, capítulo 4. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de 2 Samuel, capítulo 5, para a sua meditação. Escolham também um número de 1 a 7, pois logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada ao seu coração, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração de número 5. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana orações também de madrugada, diretamente de cima do monte, realizadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, purificando, libertando e restaurando cada coração, e removendo todo laço e toda obra, todo impedimento da carne, do maligno ou da religiosidade que estiver impedindo cada coração onde essa live alcançar de receber a tua palavra, reconhecer a tua verdade e verdadeiramente produzir abundâncias de frutos, para bendizer e exaltar ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 12. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Esbozete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Esbozete,
filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o beerotita. Disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Siclague. Muito mais há perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de 2 Samuel é muito forte, porque aqui nós vemos o cuidado que devemos tomar com a falsa aparência de justiça, pois devemos estar sempre sendo instruídos pela justiça e a palavra do Senhor nosso Deus, não agir conforme o que o homem acha, pensa ou imagina. Tentar agradar ao homem é algo extremamente complexo, mas agradar ao Senhor nosso Deus, além de ser o essencial para a nossa vida, é muito simples, pois Ele requer, Ele cobra de nós aquilo que nós temos capacidade para fazer e é o melhor para todos nós. Aqui esses irmãos pareciam ter uma boa intenção. Foram lá supostamente eliminar um filho do arqui-inimigo de Davi, alguém que procurava o mal de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas eles não tinham conhecimento de que Davi tinha feito uma aliança com Saul, de que ele não eliminaria a sua descendência. E aí é que nós vemos que quando a gente tenta achar, de acordo com o nosso ponto de vista, do que é justo, do que é justiça, corremos sempre sérios riscos de cometer diversos erros e até mesmo pecado. Então é necessário estarmos atentos e vigiando, agindo sempre com prudência, examinando as escrituras sagradas e estamos sempre em cada passo sobre a rocha, para que jamais, em hipótese nenhuma, quando a tempestade, o vento forte chegar, não possa conseguir nos abalar, porque estaremos firmados sobre a rocha, não seguindo a nossa própria justiça, mas sim a justiça que o Senhor colocou para cada um de nós. E abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que é muito necessário vocês examinarem versículo por versículo que ele vai citar nessa mensagem. E qualquer dúvida, nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. E ou então, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. E se não conseguirem anotar cada versículo para examinar nas escrituras sagradas, essa live fica salva em algumas delas e você vai poder voltar à live, pausar e examinar versículo por versículo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando aí o seu primeiro nome, município e estado nos comentários e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês. E agora prestem atenção na mensagem do nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva. Quem perdeu o início da mensagem vai poder voltar para examinar cada versículo nas Escrituras Sagradas. Nessa rede social você encontra as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, seja 10 centavos ou 10 bilhões, na descrição dessa live. Em outras redes sociais o vídeo vai estar fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aparecendo ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia a todos vocês de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. O Edgar de Valparaíso, Goiânia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus comentou: só passei para dizer que amo vocês em Cristo Jesus, apesar de ser católico. Todos aqui são muito bem-vindos, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, pois o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só Espírito. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e receba uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estar recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o livro a ser ministrado é o livro de João, que possui 21 capítulos. Livro de João, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. João, capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de João, capítulo 21, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante as lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar para que outras vidas recebam também a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda obra, todo laço e toda armadilha do inimigo ou da carne, onde essa live alcançar, para que eles vivam, cada pessoa conectada conosco viva e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de João, capítulo 20, do versículo
Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos à ministração em João capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 18. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 20 do livro de João é muito forte porque aqui nós vemos que a primeira pessoa que o Senhor Jesus apareceu e mandou que anunciasse o seu evangelho, a sua ressurreição, a sua palavra, foi uma mulher. Para que nós vermos como que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, deu um mandamento para todos nós, independente de gênero, idade, raça ou cor, de anunciar a sua ressurreição, de anunciar as suas palavras exatamente como ele nos afirmou. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado, não criar barreiras religiosas para aquilo que o Senhor, nosso Deus, colocou para todos fazerem. Marcos capítulo 16, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor, nosso Deus, possa sempre alegar em nossos corações, sabendo que aquilo que ele mandou, nós estamos obedecendo. E com isso ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro a ser ministrado é o livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui sempre com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número... Eita, glória, abri certinho. De número Juízes, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Juízes, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10. Livro de Juízes, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. O Emerson do Paraná, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Rony Alves da Bahia, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Oração de número 8 é a próxima a estar sendo ministrada em cada coração conectado conosco em um só Espírito. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, protegendo, guardando e purificando cada vida conectada conosco em um só Espírito, para que elas possam
possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui novamente o Senhor, no livro de Juízes, capítulo 1, demonstrando como uma mulher se posicionando com sabedoria prospera a sua casa. Primeiro vimos Maria Madalena, a primeira que o Senhor encontrou e mandou que anunciasse a sua palavra. E aqui nós vemos Axa agindo com sabedoria, para que não viva somente ela, mas sim toda a sua casa. Pois como está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então é necessário que a mulher sábia não é a sua própria sabedoria, aquilo que você acha que é certo, como foi ministrado no outro livro, no livro de 2 Samuel 4, a sua própria concepção de justiça, mas sim aquilo que o Senhor determinou como justiça, que é necessário nós estarmos alertas sempre, examinando, vigiando e orando, nos posicionando em santidade e em santificação, para que o Senhor possa nos abençoar nossas futuras descendências, abençoar toda a nossa família, de forma que todos, ao olharem para nós e para as nossas famílias, vejam e reconheçam que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor. E eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu peço que vocês prestem muita atenção. Qualquer dúvida, essa mensagem está disponível no meu canal, @milaofertadim, ou então essa live fica salva nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, em algumas redes sociais. Você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Então prestem atenção na mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como
todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Aguardo vocês de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertadinho, para interagirem na live, participarem, tirarem suas dúvidas. Deixem nos comentários seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e participando da live a partir de 1h12 da madrugada. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, saiba que nós damos a garantia de que todas as ofertas e dízimos que você entregar em nome do Senhor Deus para o nosso sacerdote, nada estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nessa rede social você encontra as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima da minha cabeça, ou até mesmo entrando em contato conosco através do privado. E já aproveita, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras. Peça um de nossos templos físicos aí, pois nós levamos o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe salário, as pessoas têm acesso ao alimento para o corpo, a alma, o espírito e a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus Cristo, e todos têm muitas oportunidades, seja na área espiritual, seja na área empresarial financeira, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Por isso que a inauguração dos templos físicos leva também às nossas empresas e chega com muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do grau de escolaridade, das posses financeiras ou do segmento religioso de fé. Temos oportunidade para todos. Então entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais para mais honra e glória no Senhor Jesus. O Vinícius, de bairro do Rio Comprido, Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Cristiano, de Angélica, Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vindo também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra aos seus corações. Rebanho bendito ímpar, de número 1, e o rebanho bendito par, de número 2. Escolha o número de 1 a 7 também, pois logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Pois toda live de segunda a sexta, além de orações, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. E o livro sorteado é o livro de Números, que possui 36 capítulos. Livro de Números, que possui 36 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Números, capítulo 2. Números, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Números, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Números, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que os templos físicos podem ser mais eficientes que as igrejas virtuais, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote, para que você veja que nós não estamos aqui de brincadeira. Pois tanto espiritualmente, o Senhor Jesus afirmou, queremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca, quanto juridicamente, e toda palavra pode ser usada nos tribunais. Já estamos aí há mais de 2 anos
colocando material de trabalho para cada um de vocês colocarem à prova tanto nós quanto qualquer uma liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, pois o advogado mais incompetente ganharia um caso na justiça contra nós se nós não tivéssemos provas sólidas de que tudo aquilo que nós não só falamos, como nós praticamos, está afirmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Não foi um sonho, uma elucidação, uma viagem do que eu acho, penso ou imagino. São frutos de quase 30 anos de estudos aprofundados nas Escrituras Sagradas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao livro, a oração de número 3, rebanho 1, Números capítulo 2 e a oração 3. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live. Nosso Senhor Deus, maravilhoso e forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live ou acompanhando as gravações futuramente desta tua justa e bendita igreja virtual sejam cobertas e revestidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo todo impedimento, tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, conectados conosco através dessa internet, mesmo que ausentes quanto ao corpo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Números, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Números, nós vemos como que as escrituras sagradas, além de letras, ela também é cor e ela também é números. E aqui nós vemos como que o Senhor nosso Deus organiza sempre o seu povo. Por mais que estejam em diversidade de ministérios, separados quanto ao corpo, estão juntos em um mesmo espírito. Que é isso sempre muito importante de lembrar, que o Senhor nosso Deus já nos orquestrou todas as coisas, já deixou tudo premeditado e nós só precisamos obedecer, sermos as ovelhas que examina e escuta e atende à voz do seu verdadeiro pastor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao último rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Escolha o seu número de 1 a 4 para você receber a palavra do Senhor ao seu coração. Qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, em que todos têm a oportunidade de receber uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Tiago, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Tiago, capítulo 3, para a sua meditação.
Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, a partir de 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração a ser ministrada nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Faça a sua parte para com o Senhor nosso Deus e peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, ao serem guardados, cobertos e revestidos com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, através dessa internet, sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas, para bendizerem e exaltar ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Tiago é muito forte, e aí a gente vê que, infelizmente, o nível da falta de conhecimento das pessoas hoje em dia é grandíssimo. Porque só um capítulo do livro de Tiago já quebra toda essa tese dessa liderança religiosa de que não, você não precisa fazer nada, que Deus sabe do seu coração, Jesus já fez tudo por você, o preço já foi pago na cruz, ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras, mas são salvos pelo Senhor Jesus, o Cristo, que exige a obra. Porque se a fé só permanece viva com as obras, se você não tiver fé, se você não tiver obra, tem uma fé desvivida. Vou usar essa palavra porque a rede social não gosta. Você acaba tendo uma fé desvivida. Tendo uma fé desvivida e não tendo fé é basicamente a mesma coisa. E aí entra no ponto, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, como você quer agradar ao Senhor com essa ladainha de que não, Deus sabe, Deus já fez tudo por mim, que isso, que aquilo outro? Qual foi a palavra do Senhor Jesus em Mateus 11, versículo 28 a 30? Vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Opa! Para que serve o jugo e o fardo? É uma tenda, é uma canga, é algo para ser colocado a trabalho. Não é uma rede para você deitar, não é um travesseiro para você descansar, não é sinônimo de aposentadoria, e sim é para você se posicionar como uma igreja sal e luz, que participa, que interage, que examina, que demonstra e confessa o Senhor da sua vida através das suas atitudes, dos seus comportamentos. Como o próprio Senhor Jesus questionou lá em Mateus capítulo 6, lá em Lucas capítulo 6, por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então é necessário tomar sempre muito cuidado para que jamais, em hipótese nenhuma, coloque o que você acha
aquilo que o seu líder falou com base no coração dele, daquilo que está escrito nas escrituras da Bíblia Sagrada. Então vamos aqui ao último livro a ser ministrado, pois aqui justamente deixou bem claro, se o irmão estiver carecido e você não der aquilo que é necessário para o corpo, como é possível você afirmar que o Senhor está contigo? Se você vê um irmão padecer, você tem como ajudar e você se recusa a ajudar. E ainda solta a ladainha, vai, que Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te dê paz. Ou, os templos físicos não é opcional não, eles fazem se eles quiserem. O templo físico é obrigado. Se quer abrir a porta, então faz do jeito que está escrito. Lucas capítulo 14. Antes de iniciar, examina suas condições financeiras, para não vir outro examinar e encontrar algum defeito. Então, antes de você inaugurar um templo físico, saiba o que é necessário o templo físico proporcionar. Porque ele não abre só para receber a oferta e dízimo das pessoas não, tá bom? Porque um sacerdote, que é quem tem autoridade para receber as ofertas e os dízimos de todas as nações, ele não precisa necessariamente estar dentro de um templo físico. Vemos aí o rei Melquisedeque, rei e sacerdote Melquisedeque. Ele não tinha um CNPJ de um templo físico cadastrado para poder receber os donativos, receber as ofertas e os dízimos de Abraão. Então vamos examinar as escrituras sagradas, porque o templo físico ele serve para, ele é necessário abrir para servir, para dar a oportunidade aos outros de servirem também. Isso gera custo. Então é necessário haver verdadeiramente uma sustentação e uma sustentabilidade para que ninguém que entrar dentro do templo físico tenha falta nem necessidade de alguma coisa. Inclusive os próprios obreiros, que eles têm que receber salário. Lucas 10, versículo 7, palavra do Senhor Jesus, o Cristo, todo obreiro é digno do seu salário. Deixe no comentário seu primeiro nome, seu município e seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o último livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco eu estarei... de 1 a 7. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o Daniel Anselmo ali que está falando, dízimo é da lei, não é para nós, mostra na Bíblia Sagrada, faz um desafio. A gente tem mais de 200 milhões de reais em dinheiro que a gente está oferecendo para quem provar que a gente está mentindo. Você faz a mesma proposta? Ou caso não consiga competir na casa dos milhões, compita na casa dos milhares? Você faz essa proposta? Você consegue provar que o que você está falando é a verdade? Porque a gente consegue provar que a oferta e o dízimo permanecem e que aqueles que se dizem ser gentios, que se tornam santos quando entram nos ministérios do Senhor Jesus Cristo, esses também ofertam e dizimam ao sacerdote, não é a qualquer um não, tá bom? Vamos aqui ao livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, que é o livro Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, para a meditação de todos nós nessa madrugada. A gente não ia chegar aí na internet oferecendo milhões de reais em dinheiro com alguma afirmação se a gente não tivesse como provar que a afirmação é verdadeira. Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Exatamente, senão a gente tem que pagar. Se a gente não conseguir provar, a gente tem que pagar. O juiz não vai aceitar mas a gente achou que estava certo. Que o apóstolo teve um sonho, um anjo apareceu para ele e trouxe um novo evangelho, por isso a gente pensou que era assim. Não, é porque está escrito nas escrituras da Bíblia Sagrada. Então vamos aqui à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação e fortalecimento de cada vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver. E haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo, destruindo e eliminando toda semente do maligno ou da carne que estiver impedindo cada coração onde essa live alcançar de receber e reconhecer a tua verdadeira verdade, a tua verdadeira palavra e serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, produzindo frutos em abundância, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Daniel, que só continua falando, nada a ver, dízimo era para os levitas. Cadê a base?
Traz a base da Bíblia Sagrada. Já falou, faz o desafio ou mostra a base da Bíblia Sagrada. É algo simples. Ou você está afirmando isso só porque você ouviu. Você viu um videozinho na internet de alguém soltando umas partes isoladas das escrituras e agora você vem trazer uma tese dessa. Saiba que você tem que prestar conta da sua palavra. A internet não é uma terra sem lei. Nós estamos aqui nos posicionando perante as autoridades para que vocês possam colocar à prova quem fala a verdade e aquele que fala apenas como um papagaio. Repete aquilo que ouviu dos outros e nem sabe, nem averigua, nem examina se é a verdade ou não. Nós estamos aqui com base em mais... Você já sabe que o que os outros estão falando, eu estou afirmando que é mentira. Exatamente. Quando eu falo, vou dar tantos milhões de reais se provar que eu estou mentindo, aí eu já estou afirmando que os outros estão mentindo, é mentiroso. Agora, se tem alguém que é verdadeiro, aceita o desafio, poxa. Exatamente. Glória ao nosso Senhor Jesus. Só leva o dinheiro para poder pagar, tá bom? Exatamente. E você fala que não é necessário. Aonde que é necessário? Qual lei que fala que não é necessário? Qual mandamento das Escrituras Sagradas que fala que não é necessário? Eu falo que é necessário e provo que é necessário. Exatamente. Você prova que não é necessário? Então, vamos eu falo aqui. que é necessário e provo que é necessário. Glória Estou desafiando qualquer um que tá aí. É 120 milhões de reais, 200 milhões de reais. Para cadê? Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Miqueias, o Senhor questiona a hipocrisia e a ingratidão do seu povo, trazendo todos a refletir e a voltar aos princípios, a voltar ao primeiro amor, a voltar àquilo que o Senhor nos ordenou, porque a parte do Senhor, Ele nunca deixou, Ele sempre fez, Ele foi bem claro, tirei vocês da servidão, constituí para vocês líderes, trouxe vocês a terra de abundância. Concedi a minha palavra, eu cumpri. Agora é a parte de você cumprir a sua palavra também. Se posicionar como igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. E lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre... Eles vão ter proteções quando você... Eles vão ter proteções... O tempo está acabando. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Não conseguiu anotar? Essa live fica salva em outras redes sociais. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já estarei interagindo com vocês nos comentários. Enquanto isso, escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para que você saiba quais dos livros ministrados é mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 2, vai meditar no livro de 2 Samuel capítulo 4.
2 Samuel capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de João, capítulo 20. Daniel, se eu fosse você, eu ficava quieto que tá passando vergonha, você vai saber daqui a pouco por quê. João, capítulo 20, se você escolheu o número 3. João, capítulo 20, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 4, vai meditar em Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Números, capítulo 2. Números, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, se você escolheu o número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem não tiver conseguido examinar ou salvar ou conferir qual passagem caiu para você, essa live fica salva, @igrejas benditas, em alguma das redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui, que o Daniel aqui estava falando, cadê? Deixa eu voltar ali o início da palhaçada que ele começou. Cadê? O Daniel, ele é de Pernambuco. Seja bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele havia comentado que não é necessário e vocês sabem da verdade. Aí isso aí foi uma afirmação que você fez. Sim, nós sabemos da verdade. Não porque a gente acha, pensa, imagina, mas a gente consegue provar. E é o Espírito Santo de verdade quem nos ensina. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. Aí ele comentou, Deus dono do ouro. Ele é dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Todas as coisas foram entregues pelo Pai. Ageu capítulo 2, versículo 8, afirma que ele é o dono do ouro e da prata. E também lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma que todas as coisas foram entregues a ele pelo Pai. Aí ele começou a passar vergonha, que ele começou, já que tem tantos milhões, ajudem ao próximo, compre cesta básica, vocês não têm esse dinheiro. Então vamos lá, primeiro ponto, me diz o meu nome. Se você souber, ao menos responder o meu nome, vamos ver se você consegue saber qual é a conta bancária, o meu extrato da minha conta bancária. Segundo ponto, você examinar com muita atenção e cuidado que o fato de que a gente oferece dinheiro não quer dizer que a gente vai omitir as nossas obrigações. Porque tanto é que estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos, oportunidades e recursos. Recursos é o quê? Que a gente entrega também aquilo que é necessário para a pessoa fazer a obra. Isso tem o quê? Despesa. E oportunidades e recursos para as pessoas fazerem a obra delas para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que eles fazem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E aí a gente volta lá para Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. A vergonha que você acabou de passar. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Uma outra abençoada que havia comentado, a Maria de Sergipe, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se é o outro comentário ali em cima, ela comentou. Teve a Jucineide também do Amazonas, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ela comentou, deixa eu diminuir a velocidade, peraí. Ela comentou, dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor, significa devolver uma pequena... Aí a rede social cortou o seu comentário e o nosso sacerdote vai responder. Realmente você não dá o dízimo, você entrega. Exatamente. É só isso, você entregar o dízimo. Porque quando você entrega o dízimo, o Senhor está afirmando que Ele vai colocar proteção em todos os portais de vida que você tem. Ele certamente vai repreender todos aqueles espíritos que verdadeiramente vem da parte dele mesmo, contra todos aqueles que não foram gratos a ele. Palavra dele mesmo, Malaquias capítulo 3. E aí a Maria do Sergipe havia comentado, o dízimo é apenas 10% de tudo que passa pelas nossas mãos. Aí que tá um erro, abençoado. Aí sim, não é dessa forma não, tá, abençoado? Você tem que dar 10%
primeiro você tem que tirar todos os tributos que você tem. Exatamente. O que é tributo? Conta de luz é tributo, conta d'água é tributo. Se você paga aluguel de casa é tributo, certo? Se você tem criança no colégio é tributo. Aí quando você tira todo o tributo, aí sim, a conta do telefone não é tributo não, você tem que pagar ela. Você tem que dar dízimo dela. Então, depois daí que você dá o dízimo. E se você tiver tributo também, é criado de carteira assinada, também tem que tirar. Exatamente, Então, pois o Senhor Jesus afirmou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de então Deus. pronto, então é isso aí. Eu só lamento vocês hoje, os que estão sendo muitos roubados, que estão vendo aquele negócio que você tem que dar 10% de tudo. Não é tudo não, tá, abençoados? Não é tudo. Você não pode dizimar de aluguel, você não pode dizimar de conta de luz, você não pode isso. Então quando você pega o seu salário, você administra ele, a tua renda toda você pega, tira os tributos. Senão teria uma empresa, então, teria que dar bruto, então. E os trabalhadores, como é que ela faz, então? Exatamente, como é que ela ia pagar o salário dos trabalhadores, que não Tá pode bom? ser retido. Mas parabéns aí. Continua fazendo, mas procura fazer com juízo. E Exatamente. aí que vem o detalhe. É necessário que seja um sacerdote ou aquele que está recebendo o seu, ele entrega ao sacerdote. O dízimo do Exatamente. sacerdote. Se ele dizima o sacerdote, ele pode receber o seu dízimo. Se ele não dizima, não pode, tá bom? Exatamente. E aí, aqui o Daniel continuou falando besteira, que ele comentou uma verdade do nosso Senhor Deus, mas como sempre, omitindo informação, que ele comentou, conhecereis a verdade e os libertará. João capítulo 8, versículo 32. Quem acompanhou a live do Milho Ofertadinho já está sabendo dessa informação. João capítulo 8, versículo 31. Se guardardes os meus mandamentos, aí serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos E libertará. o mandamento do Senhor Jesus lá em Mateus 23, 23, deveis dar os dízimos e as ofertas sem omitir as maiores. Está lá. Exatamente. E também em Lucas capítulo 11, versículo 41, também 42, ele manda também, deveis fazer essas coisas também, de ofertar e dizimar. E ele tá afirmando também, é aquilo, ele nunca traz base nenhuma da Então, Bíblia pronto. Sagrada. Que ele falou, nunca era dinheiro, era de 3 em 3 anos e eram mantimentos. Eita, Vamos lá. faço não. Primeiro ponto. Vê outros, vê se tem outros não gasta tempo Sejam não, todos porque muito ele bem-vindos não com a sabe. paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Vê Cristo. outros. Mas o assunto só tá falando sobre dízimo realmente. E aí vamos lá, examinar com muita atenção e com muito cuidado. Que primeiramente, dízimo não era só mantimento e não era só de 3 em 3 Não, é anos. dinheiro mesmo. Era dinheiro. Tanto é que inicia... coloca uma coisa na sua cabeça. Pode ser difícil para o Daniel, mas coloca uma coisa aí na cabeça de vocês. Dízimo e oferta não surgiu na tribo de Levi. Deixando claro. Dízimo e oferta, Não foi nas 12 tribos sacerdote... de judeu, não foi. Exatamente, não tem parte com os judeus. não O tem Senhor parte Deus de foi judeu. antes disso. Antes disso. Melquisedeque, rei e sacerdote, que não tinha sangue nenhum com Abraão. Esse aí fez o quê? O Senhor constituiu sacerdote do Altíssimo. Pra gente ver que ele era sumo sacerdote. Não tinha parte com a tribo de Levi, até mesmo porque... Nem com Abraão ele tinha também parte. Nem com também. Abraão ele Tá, tinha, e a pronto. tribo de Levi sequer existia. E ele recebeu ofertas e dízimos de Abraão, que era prata e ouro, espólios da guerra que ele havia acabado de ser vitorioso através do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, da força do E Senhor. o dinheiro sempre existiu, porque antes lá vem lá a parte também de José também, que Foi vendido por moedas de foi prata. vendido por moeda de prata, tá bom? E aí vamos aí a outra parte de que era de 3 em 3 anos. Na verdade, não. Tinha vezes que até eles faziam, toda semana eles entregavam dízimos ao Senhor. E aí, nessa passagem que o Senhor afirma que eles entregavam de 3 em 3 anos, 3 não, eu fui ler ali e repetir. Que eles entregavam toda semana, de 3 em 3 dias, se não me engano, era de 3 em 3 dias. Lá no livro de Sofonias fala sobre isso. O Senhor questiona justamente, por que vocês estão entregando com alegria, todo dia quase entregando dízimo? Mas vem cá, e a outra parte? O Senhor deixando claro, não omita nenhuma parte. O Senhor não falou, não era para entregar dízimo nem oferta. Ele foi claro, não omitam os seus deveres e as suas obrigações, porque só a oferta e o dízimo não te compra a cadeirinha VIP no céu. Você precisa demonstrar através das suas obras, dos seus frutos, confessar ao Senhor Jesus em todas as áreas e setores de suas vidas com atitudes, não somente por palavras. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. O Genésio ali de Minas Gerais comentou muita informação, mas é muita informação da palavra do Senhor nosso Deus, necessária para todos nós, para não ficar passando vergonha como o abençoado estava ali. E aqui a Maria havia perguntado, só devolve o dízimo do que sobra, é isso? É isso aí. Depois de tirar os tributos. Então, primeiro tu tem que tirar os tributos. Tira o tributo. Se você paga aluguel, tira do aluguel. Se você é carteira assinada, tem que tirar. Já descontado já o tributo. Aí se você
é luz, você tem que tirar o dinheiro da luz. Se paga água, você tem que tirar o dinheiro da água. Se você tem criança num colégio, também tu tem que tirar o dinheiro do colégio. Aí daí diante, de alimento, de tudo isso aí que você dá o dízimo, entendeu? Aí aqui o Rubens de Floriano, Piauí, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo E orações. se alguém provar que eu estou errado na Bíblia Sagrada, eu dou 100 milhões de reais, tá bom? Exatamente. Se alguém provar, tá errado, eu te dou 100 milhões de reais, tá bom? E aí o Marcos já havia comentado, Melquisedeque nem Paretela cita na Bíblia. Ele acho que ele era um anjo disfarçado. Não. Cada um vem da história, mas não era não, tá bom? Exatamente. Aí necessário a gente examinar sempre a escritura sagrada. A gente fica com aquilo que está escrito, parar de tentar colocar, mas eu acho, mas eu penso, mas eu imagino, eu tenho pra mim, porque quando começa a entrar pra esse lado, tem tudo pra dar errado. Como foi ministrado na live em 2 Samuel, capítulo 4. Foram colocar a aparência dele de justiça, o ponto de vista deles, e acabaram pagando o preço e o juízo por causa disso. E sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se de examinar a nossa denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro e que estamos oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E nessa denúncia de número 103 tem muita atenção, porque você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine no livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você quanto para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Você encontra essa mensagem completa com as 7 afirmações no meu canal @mileofertadim, com a mensagem de número 64. A mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E examine com muita atenção e cuidado, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E o abençoado, ele perguntou quem é essa pessoa que está falando por trás da live. É o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Sou mesmo abençoado e quero afirmar também que o negócio do dízimo, primeiro é a oferta, depois que é o dízimo, tá bom? Essa abençoada está falando aí. Não interessa o valor da oferta, se é R$1 ou se é 1 bilhão, mas primeiro tem que ser oferta, depois você entrega seu dízimo. Exatamente. Sempre, se o sacerdote ou quem estiver recebendo, se ele falar que é primeiro ao dízimo, você sai fora que é ladrão mesmo, quer te roubar. Infelizmente. Entendeu? E aí, se você chegar para o seu líder e perguntar, ô líder, qual é o seu sacerdote? Para eu saber se você está apto, tem autoridade para receber a oferta e o dízimo que eu tô te entregando. Ele fala, não, irmão, isso aí é mentira, isso aí é falso, isso aí não existe. Pera aí, se ele falar, o meu é o Senhor Jesus, fala assim, você não cola não, tem Exatamente. Que ser um homem mesmo, tá? Se ele falar, soltar que é o Senhor Jesus, não cola. E se ele começar a puxar a história de, não, isso aí é mentira, não existe mais sacerdote, isso que aquilo outro, então fala, então tem milhões esperando pela gente lá na internet, que estão oferecendo mais de 200 milhões de reais para quem provar que isso é verdade. Para quem provar nas escrituras sagradas que isso aí que tu tá falando é verdade e que eles que estão mentindo. E aí que você coloca a prova, quem é o verdadeiro e quem é o falso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 aqui no @Igrejas Benditas. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Fale com as autoridades políticas, com os empresários e comerciantes e também até mesmo com os moradores de rua, pois temos oportunidade para todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.